Olá, estou aqui para apresentar o nosso podcast da disciplina de História da Educação 2. O nosso grupo está composto pela Ana Clara, Miriam, Kaique, Giovana e eu, Vitória. Somos estudantes da UFMT do segundo semestre de Pedagogia. O nosso orientador é o professor Dr. Jefferson da Silva. Venha acompanhar o nosso podcast. Olá, tudo bem? Eu sou o Kaique e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Somos estudantes do curso de Pedagogia na UFMT e hoje estamos aqui para fazer esse podcast aqui de uma disciplina chamada História da Educação 2. E a Ana Clara estará falando para nós aqui, a nossa convidada, né? Qual é o tema da nossa conversa de hoje? Olá pessoal, eu sou a Ana Clara. Hoje nós estaremos discutindo sobre os fatores atuantes na evolução do sistema educacional brasileiro, capítulo 2 da Romanelli. A família patriarcal, ela favoreceu a implantação de formas de pensamentos e ideias dominantes na cultura medieval, vocês se lembram? Sim. Bom, ela foi feita através da obra de quem? Dos jesuítas. Isso a gente encontra lá no começo, né, do texto, apresentando que a classe dominante, ela tinha que ser também detentora do poder político e econômico. A Companhia de Jesus, ela contribuiu para que tudo isso acontecesse naquela época. Foi a Companhia de Jesus que fez com que as condições favorecessem, por um lado, a organização social, por outro, o conteúdo cultural que foi transportado para a colônia através da formação dos padres da Companhia de Jesus. Tudo que era feito na Europa, Portugal, era tudo introduzido, né, na cultura do Brasil. A nossa cultura básica naquela época era uma cultura importada de fora, uma cultura de idade baseada na idade medieval, né? Esse era o propósito dos jesuítas e também da própria metrópole, da própria aristocrata daquela época. Essa cultura, especificamente, né, era o modelo da Europa, então A ideia era formar letrados, formar eruditos com relação ao dogma religioso. Não se podia ter o pensamento crítico que ele já começava desde a Europa, né? Então o próprio pensamento, ele vinha pela revalorização da escolástica e pela reafirmação da autoridade. Quem que era a autoridade naquela época, Giovana? A igreja. A igreja. E a gente tem que lembrar que nessa época a reforma protestante estava aumentando, então eles queriam meio que barrar isso, proibir nessa época, dando uma crescente nessa questão do catolicismo, né? Então por isso que eles trouxeram para o Brasil essa situação, né? Os jesuítas em si, eles tinham mais um amor às letras, mais um amor ao ensino, que era maior, né, as preocupações humanitas, né, nesse tempo, do que aquela questão de se preocupar com a ciência, de se preocupar, né, com todos esses outros contextos. Porque a vista intelectual, porque o pensamento intelectual deles, eles queriam formar o homem, né, dentro dos dogmas religiosos deles. Exatamente. Os jesuítas, eles impregnavam seus discípulos atividades acadêmicas. Vocês lembram dessa parte do trecho? A literatura, né? Eles botavam muito para a literatura, para algumas partes, de formar letrados e para estimar pessoas eruditas. Eles tinham desinteresse total sobre a ciência. Quase total, na real, né? Porque o que eles mais repugnavam eram as atividades técnicas e artísticas, certo? Os padres, eles eram completamente alheios à realidade da vida da colônia. O que vocês entendem por essa questão? Essa parte, se eu não me engano, ela tá voltada mais para a cultura geral nossa. Eles não tinham interesse, né, de acarretar uma educação para a economia. Ou então para as pessoas que trabalhavam, escravatas ou pessoas que tinham trabalho braçal urbano. Então, isso não encabiam a eles esse tipo de educação para esses setores, para essa classe. O texto, ele aborda sobre os produtos, né? Ele fala sobre o ponto de vista qualitativo também.
ele fala sobre a Melissa Papalina, e é como se tivesse uma característica verdadeira ali da Idade Média, né? Então, a cultura ela estava sendo difundida. O que acontece? As pessoas que tinham as suas crenças, as pessoas que tinham os seus ideais, elas tiveram que deixar de acreditar nessas ideias, nesses ideais, por causa do recrutamento dos fiéis, que veio a partir de quem? Dos jesuítas. A catequese, ela assegurou a catequização da população indígena, né? Religiosidade nas escolas, no interior das nações indígenas, acabou fazendo com que tanto os indígenas quanto os filhos dos colonos fossem catequizados, né? Então eles acabavam sendo ali voltados à religião por meio da educação dos padres, né? Que era garantido pelas manutenções daquela época. Já os servidores da ordem, né? Um patamar um pouquinho acima talvez, eles eram preparados para o exercício do sacerdócio. Os colégios, o ensino das ciências humanas, as letras, as ciências teológicas. Eles literalmente ensinavam de forma que você tinha que memorizar, você descrevia conteúdo para os indígenas, principalmente, né? Uhum. E eles tinham que aceitar aquela ideologia, né? Aquele estacionamento que tinha ali. As mulheres, elas eram excluídas, lembram? Sim. A educação superior, ela era apenas para quem? Para a classe dominante. Vocês lembram alguma coisa a respeito disso no texto? Olha, vamos lembrar e enfatizar aqui que a educação era para pessoas de origem branca, eram brancas, pessoas de donos de engenhos, majoritariamente de elite, excluindo as mulheres e os primogênitos, por conta que eles eles tinham outro tipo de ensinamento que não estava a ver com os jesuítas. Eles eram preparados para estar assumindo, né, o engenho, posteriormente o engenho. E a parte da catequese ensinava o ócio da religião para os indígenas e para as minorias de burguesia, de classe alta e brancos, eles eram ensinados o letramento, que posteriormente eles poderiam sair, claro, até porque os seus pais eles pagavam, era como se fosse atualmente uma escola particular, então eles pagavam para ter seus filhos secundários, para ter um status maior, né, para ter no meio social, ter uma elevação. O pessoal daquela época que não queria seguir uma carreira religiosa, vocês lembram o que eles faziam? Eles iam pra fora, eles iam lá estudar nas melhores universidades, em Coimbra, né? A maioria deles iam para estudar Direito e Medicina, né, que na época eram as únicas faculdades praticamente que existiam. Então, quem tem acesso a esse tipo de educação realmente era só quem era muito, muito rico nessa época, né? E falando em educação, né, a nossa educação pública é muito recente, né, a educação pública que nós conhecemos, porque antes a educação, né, com a proclamação da República, a educação ela teve um dualismo, né, teve dois tipos de educação. Todas essas situações que nós apresentamos anteriormente, né, essa educação ela era almejada por todas as pessoas que queriam adquirir status. Como assim status? O que é uma pessoa que quer adquirir status hoje em dia, né? Na época colonial não era diferente. Já era para ter não apenas a propriedade da terra, o número de escravos. Eu sou importante só porque a minha terra é muito grande, só pela quantidade de escravos que eu tenho. Não era só isso. Se avaliava essa questão de status, né? Essa avaliação social dos colonos, o grau de bacharel, disso, daquilo, até mesmo em arte, cultura, isso. Sobre essa questão da hierarquia social da colônia. Então teve uma aristocracia de letrados. Eu acho que isso entra naquilo que nós estávamos falando um pouco mais cedo. Futuros mestres, futuros padres, né? Magistrados. Isso acabou se tornando o quê? Um símbolo de classe, um símbolo de educação livresca. Sabe? Então, vocês concordam que é legal entender? Essa dualidade na filha, né, com a independência, né? Entre o período imperial e a independência, né, onde teve esses dois caminhos, né, que acabou acontecendo. Foi a descentralização, né, que houve.
Aí, isso foi mais funcionado pelo ato, né, que teve na adição, né, de 1834, que foi a delegação onde ocorreu às províncias, né, responsabilidade de ensino primário e secundário, né, onde isso que acabou gerando uma desordem, por conta que muitos, historicamente fala, até essa professora de filosofia falou que depois que saiu jesuítas, meio que a educação desandou, né, um pouquinho, ela teve que uma baixa, mas desandou também porque era uma educação importada, não condizia com essa realidade que não tinha naquela época, era uma importação que veio de um lugar que talvez seja certo, mas que aqui não teve professores capacitados para isso, né, quem ensinava ali não entendia o que estava ensinando completamente, sem contar que ainda excluía as mulheres nessa época, as mulheres ainda não estavam totalmente inclusas nessa humanidade, né, que elas eram ainda vistas como subhumanas. O ensino médio virou um cursinho para quem ia se preparar para fazer um bacharel, para fazer um curso superior. E quem fazia curso superior? A elite. Quando os jesuítas foram expulsos, parece que tudo mudou, né? O sistema educacional ele passou por vários tipos de dificuldade. Então, dessa expulsão até as providências, foram mais ou menos 13 anos, onde não teve um professor ali adequado, né? Então, teve uma desestruturação desse segmento. Os alunos daquela época, a estrutura administrativa, que tudo era feita tudo por jesuítas, né, pela Companhia de Jesus. Então acabou sendo destruído pela diversificação da disciplina isolada. Então pessoas leigas que não eram professores daquela disciplina foram incluídas no ensino. O que trouxe o quê? Uma dificuldade muito grande. Porque os jesuítas saíram, então a educação em si acabou perdendo com aquilo. Mas depois de um tempo, os jesuítas voltaram, porque mesmo que eles foram embora, eles se mantiveram aqui no Brasil com colégios para formação dos padres, né, os sacerdotes e tudo mais. Eles mantiveram seminários para a formação do clero secular. Então, eles foram expulsos da educação, mas continuaram aqui com as suas instituições. Então, de uma certa forma, Pombal chegou, a gente até fez uma paródia, vocês lembram? Pombal chegou, tudo começou a mudar, mas não mudou coisa nenhuma, sabe? Piorou. A educação piorou, né? Teve aula, eles criaram aulas sérias, né? Não tinha professor, não tinha estrutura, enfim. É isso aí. A dualidade educacional era entre o quê? Era uma escola elementar para as pessoas brancas e indígenas, isso é da parte do jesuíta. Depois da proclamação da República, né, manteve essa dualidade educacional, né, e teve uma educação para a elite e a educação para as massas mais pobres, né, que era a educação profissional, a técnica, né, era para as pessoas pobres, e a educação superior acadêmica era para as elites, né. Com isso, a educação, gente, ela virou um símbolo de classe, né, uma ascensão social. Porque a gente sabe que conhecimento é poder, né, educação é poder, então quem tinha educação, né, era quem tinha o poder. E com isso, com o curso técnico, né, da época, veio daí o estigma do trabalho manual, né, que o trabalho manual era de quem era escravizado, né, então eles não... até os jesuítas, né, os jesuítas não valorizavam o trabalho braçal porque era coisa de... desocupado, né? Desocupado social. Então, e aí, isso é uma herança, né? O ensino técnico, acho que até hoje as pessoas têm preconceito. Ele ainda é lembrado ainda é rejeitado por conta disso, né? Tem uma notícia pra vocês. Então, tudo que é bom dura pouco. Se pudesse, a gente estaria aqui no nosso podcast até, sei lá, 1 hora, 2 horas. Só que a gente tem um tempo a ser cumprido. Então, queremos agradecer aqui, né, a presença de cada uma de vocês. Vamos dar um tchauzinho ali pra nossa cameraman. E até a segunda edição do podcast. Valeu? E esse foi o nosso podcast. Espero que você tenha gostado.